Você sabe qual o papel da educação na construção da sociedade? Você sabe como a educação deve, ou pelo menos como a educação deveria, contribuir para a construção da cidadania? Você sabe como a educação deve, ou deveria, contribuir para a construção da sociedade? Esse é o tema do nosso encontro de hoje, a educação na construção da sociedade. Sejam todos bem-vindos ao canal Gotas de Inteligência Comportamental. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora e faça a sua inscrição. Quando chegar no final do vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário. Se puder, compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham a oportunidade de refletir sobre esse tema. Aproveite e veja também aqui no canal outros vídeos com temas relacionados ao comportamento humano, principalmente com temas relacionados à inteligência comportamental. A educação na construção da sociedade. Enquanto processo de sociabilização, a educação é exercida, ou deveria ser exercida, nos diversos espaços de convívio social, seja para a adequação do indivíduo à sociedade, adequar o indivíduo para a vida em sociedade, que seja para a adequação do indivíduo ao grupo, adequar o indivíduo para a vida em grupo, ou para a adequação dos grupos à sociedade, e adequar os grupos para a vida em comunidade. Você já ouviu falar no termo paideia? Paideia é o termo utilizado pelos antigos filósofos gregos para indicar a educação, tendo como significado a formação completa da pessoa na sua integralidade, desde a sua infância. O termo paideia indica a formação do caráter, de virtudes, que tem como tarefa construir o indivíduo como um indivíduo e também construir o indivíduo como cidadão. Mas o que é mesmo ser cidadão? O que é cidadania? Cidadania é o conjunto de direitos e também de deveres, a qual o indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que ele vive. Exercer a cidadania é usufruir dos seus direitos. Exercer a cidadania é também cumprir com os seus deveres. No exercício da cidadania, vivemos e expressamos a nossa conduta ética. E ir para as ruas gritar por mudanças na sociedade, mas continuar cometendo os mesmos erros aos quais faz críticas, isso não é cidadania. Isso é hipocrisia. Cobrar que autoridades tenham atitudes éticas, mas furar fila de banco, deixar carro de supermercado espalhado no estacionamento, entrar em fila preferencial sem ser preferencial, parar veículo em fila dupla, estacionar em vaga para deficiente sem ser deficiente, entre tantos outros atos dessa natureza que vemos acontecer todos os dias, é tão antiético quanto os atos cometidos pelas autoridades e que tanto criticamos. Apenas têm graus diferentes e alguns consequências diferentes. Podemos mudar o mundo. Porém, a mudança precisa acontecer a partir do mundo ao nosso redor. Podemos mudar o mundo, mas devemos ver primeiro se não somos nós que precisamos mudar antes. Essa sociedade que privilegia o ter, transformando a pessoa em simples instrumento de produção, de consumo. Essa sociedade que prega ideais de felicidade como um direito. Essa sociedade que controla pela mídia as maneiras de pensar, de sentir, de agir do indivíduo. Dessa forma, esse indivíduo se vê frente a um vazio interior, se toma de uma forma social de viver sem sentido. Segundo o psicanalista francês Charles Melman, em uma entrevista concedida à revista Veja, os nossos jovens de hoje foram criados em condições que promovem a busca rápida do prazer máximo e sem obrigação nenhuma. Já o psicanalista brasileiro Jorge Forbes, no livro Você Quer o que Você Deseja, diz que essa nova geração não responde à ética do dever nenhum.
responde apenas à ética do desejo, sem nenhuma responsabilidade. Esses dois pensamentos demonstram a razão pela qual grande parte dos jovens de hoje se envolvem em aventuras irresponsáveis, sem terem a menor preocupação com as consequências, sem ter o menor respeito pelo outro. Planta-se na pessoa, desde criança, um exercício da liberdade sem limites, deixando de lado o ensinamento de que a dignidade dessa liberdade reside na responsabilidade. Pois o exercício da liberdade deve ser a expressão do respeito de cada pessoa em relação a si mesmo e em relação ao seu semelhante. E qual o papel da família na construção da sociedade? O ambiente familiar é um espaço construído por todos os membros da família, onde todos contribuem para a formação desse ambiente. Todos recebem influência uns dos outros e todos influenciam também uns aos outros. A família não pode deixar de ser a estrutura fundamental que molda o desenvolvimento psíquico do indivíduo, uma vez que a família é, por excelência, o local de troca emocional, de elaboração dos complexos emocionais, que se reflete no desenvolvimento histórico das sociedades e nos fatores organizativos do desenvolvimento psicossocial. E qual a função dos limites nessa equação? Os limites, tão criticados e tão atacados por tantos nos dias atuais. Atualmente, quando se fala em limites, tanto no ambiente familiar quanto na convivência social, na convivência entre as pessoas, os limites são vistos apenas como forma de se retirar direitos, e não como componente formador da personalidade, como componente essencial para a vida em sociedade. Uma das importantes funções do estabelecimento de limites é para a pessoa conhecer a frustração, para a pessoa se adaptar à realidade. As frustrações funcionam como estágios de aprendizado para o enfrentamento dos obstáculos que a vida certamente colocará na vida de cada pessoa. Ao colocar regras, prepara-se a pessoa para a vida real, onde nem tudo acontece do jeito e na hora que a pessoa quer. Para os estudiosos do comportamento humano, os limites são importantes para a formação da personalidade. São eles, os limites, que vão ajudar a pessoa a desenvolver a capacidade de suportar as frustrações. Sem isso, sem noções de limites, sem noções de cidadania, sem noções de responsabilidade, sem noções de ética, sem noções de respeito, sem noções do bem comum, sem noções de pensamento crítico, criamos uma sociedade com o sentimento de que o mundo é dos mais espertos. Onde, de um lado, temos aqueles que procuram tirar proveito dos demais e do mundo ao seu alcance, que seja na esfera econômica, que seja na esfera da exploração da mão de obra, que seja na esfera da exploração ambiental, que seja na esfera política, que seja na esfera religiosa, entre as tantas outras esferas de convivência. De outro lado, criamos o que é classificado como massa da população, que por não exercer o pensamento crítico, são manipulados pelo primeiro grupo, o grupo dos espertos. E esses, os que compõem a massa da população, são aqueles que se prestam ao papel de contribuir com suas ações, com seu apoio, para que o grupo dos espertos possa conseguir os seus objetivos. Escutamos tanto que devemos construir uma sociedade mais justa, mais ética, mais fraterna, alicerçada em valores que dignifiquem a vida. Mas talvez só teremos essa sociedade quando houver a conscientização de que isso é uma responsabilidade de cada um de nós. É uma responsabilidade de cada um que fazemos essa sociedade que tanto criticamos. E que mudanças na sociedade só acontecerão quando mudarmos a frase de vamos construir uma sociedade mais justa e ética para a frase vamos ser pessoas mais justas, mais éticas, mais fraternas, mais conscientes dos valores que dignificam a vida.
Esse deveria ser o principal papel da educação: formar pessoas conscientes, formar pessoas conscientes dos seus direitos, mas também formar pessoas conscientes dos seus deveres e, principalmente, formar pessoas conhecedoras do seu papel enquanto formadores da sociedade. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Se você gostou do tema, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixe também sua sugestão para temas futuros. Aproveite agora, se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e faça a sua inscrição agora. E se puder, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham a oportunidade de refletir sobre esse tema. Aproveite agora também, veja outros vídeos no canal com temas relacionados ao comportamento humano, relacionados à inteligência comportamental. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira.